Olá, boa noite, meu querido irmão. Que bom é ter você aqui neste culto que vamos realizar. Nós estamos no meio de um processo de melhoria do nosso espaço, o forro está sendo colocado, muita coisa boa Deus está preparando para o nosso retorno. E enquanto isso, nessa quarta-feira, nós vamos adorar o Senhor juntos. Eu quero convidar você para fazer isso. Tire do seu coração agora as preocupações com o que está ao seu redor. As outras vozes que não sejam vozes de Deus sejam tiradas de você agora, do seu coração, e você possa ouvir a voz do nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre, dizendo: não tenha medo, sou eu. O Senhor está conosco, assim como esteve com os discípulos naquela noite, naquele barco onde as ondas batiam forte e eles ficaram com medo, olhando o que estava ao redor deles. Mas quando eles viram Jesus dando ordem ao vento, dando ordem ao mar e tudo sossegando, eles trocaram o medo das circunstâncias pelo temor a Jesus. Não tenha medo do que está à sua volta, troque o seu medo das circunstâncias adversas, das pessoas, de problemas de saúde, problemas econômicos. Troque o seu medo por temor ao Senhor. Deus é conosco, por Ele estar conosco, Ele vai cuidar de nós. Essa é a promessa, Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, eu quero convidar você para começar esse momento junto comigo orando. Vamos orar, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos. O Senhor é bom para nós e nós te amamos. Nosso amor é uma resposta ao amor do Senhor, que primeiro foi dado a nós através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque ao longo da história dos homens, o Senhor tem trabalhado em favor dos seres humanos como uma prova do seu amor que veio nos resgatar de todo o pecado, de toda a dor. Então, Senhor, agora nós colocamos a nossa vida, o nosso coração nas tuas mãos. Queremos te adorar, te celebrar. Receba o nosso culto, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite, mesmo estando nas nossas casas, que o Senhor possa nos receber agora. O Senhor é tudo para nós e nós te louvamos por isso. Nós oramos agradecidos, porque cremos no nome de Jesus. Amém e amém. Olha o que diz o Salmo 98. Cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. O Senhor aqui, o salmista aqui, nos desafia a cantar um cântico novo. O que é cantar um cântico novo? É só cantar canções novas? Não. É cantar as mesmas canções, muitas vezes, com disposição do coração nova. Uma disposição nova frente aos desafios, às lutas, às vitórias, sempre com gratidão, sabendo que o Senhor tem feito por nós muito mais do que nós possamos pensar ou imaginar. Então, eu queria convidar você para, junto comigo, nós cantarmos, dizendo isso para o Senhor, que ainda que falte coisas para nós, mesmo que a gente enfrente duras lutas, assim como Abacuque disse, a nossa confiança é o Senhor. Socorro nos dias de tribulação.
aleluia, louvado seja o Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos do Senhor. Ele cuida de nós. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro em dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Essa é a nossa declaração de fé. O Senhor é a nossa alegria. Nossa confiança, nós não teremos medo com o Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Esse Deus que tem feito tanto por nós, Ele tem sido para nós nosso escudo, nossa proteção, Ele tem sido aquele que tem nos amado com amor tão profundo. E ainda que nós tivéssemos mais que uma voz, mais que uma vida, nós daríamos a Ele. É o que nós vamos cantar agora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Que seja assim, nossas vidas sejam para o louvor do Senhor. Mais uma vez, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer. Pois tu és muito mais que eu possa ter
nossa vida. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus e meu Senhor. Minha vida é para sempre, Senhor, para teu louvor. Senhor, nós queremos te dar a nossa vida como expressão do louvor, mais do que canções, mais do que palavras. Nós queremos te dar o que temos e somos. Senhor, toma conta de nós nesses tempos de luta, em que nossa fé é provada, que nós não venhamos, Senhor, a ser reprovados, mas a nossa esperança esteja no Senhor, que todo medo do nosso coração seja trocado por temor por Ti, ao Deus que tem poder sobre as águas, sobre os ventos, sobre o mar, ao Deus que tem poder sobre a criação, tem poder sobre os demônios. Eles têm que Te obedecer, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor, que tem poder sobre as doenças, tem poder, Senhor, sobre os reinos da terra. Tudo está nas Tuas mãos, porque o Senhor é Deus que governa soberanamente o universo. Por isso, Senhor, recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão. Nós também vamos orar nesse momento pelos nossos irmãos que estão precisando de oração. Irmãos que foram acometidos da Covid-19, irmãos que passaram por processos cirúrgicos, como o irmão Josino, que está vencendo mais uma etapa na sua vida. Orarmos pelos irmãos idosos, especialmente os mais idosos. E aqui vai o nosso abraço para a irmã Eva, a irmã Isabelina, o irmão José Cardoso, o irmão José Barbosa, a irmã Lia, a irmã Maurícia, aqueles irmãos que são tão caros para nós, irmão Otacílio, irmã Nair, irmãos que são preciosos, irmão José Dionísio e sua esposa, sua família, enfim, um abraço para todos os irmãos da igreja que não estão podendo estar conosco nesses dias, mas o nosso coração está junto de você. Vamos orar pela vida desses irmãos também. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos agora em intercessão pelos nossos irmãos, pela Igreja Batista da Paz. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, mas nós precisamos do Senhor. Somos pequenos, fracos, frágeis. Nossa vida, Senhor, depende totalmente do Senhor. Então agora abençoa os irmãos que estão doentes, os irmãos que precisam de um toque do Senhor, aqueles que foram diagnosticados com Covid, os que estão sobre casos suspeitos, que o Senhor possa protegê-los, dar-lhes saúde, que eles não tenham medo, eles mantenham a sua fé no Senhor, o equilíbrio emocional no Senhor, que o Senhor seja o fundamento que sustenta a vida deles. Senhor, abençoa também os nossos irmãos mais idosos, aqueles que não estão podendo estar conosco. Eu sei que eles têm sentido saudades, assim como nós temos saudades deles. Ampara-os, abençoa-os, conduza-os, dirija o Senhor nesse tempo. Aqueles que estão vencendo as dificuldades físicas, como o irmão Josino, obrigado por tudo que o Senhor já fez por ele. Continua a abençoar o teu filho nessa hora. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu santo cuidado e oramos para que a tua potente mão nos guarde nesses dias difíceis e que teu povo saia aprovado, Senhor, no meio de tudo isso. Tu és grande e poderoso, tu és, Senhor, aquele que governa todas as coisas, autor da vida, fonte de toda existência. Por isso, diante do Senhor nós nos dobramos e diante do Senhor nós colocamos a nossa confiança. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos.
querido irmão, nesse momento eu quero convidar você para nós refletirmos sobre a palavra de Deus, que se encontra em Colossenses capítulo 1, verso 12 até o verso 23. Pega a sua Bíblia agora, abra a sua Bíblia em Colossenses 1, 12 a 23. Essa carta Paulo escreveu à igreja que estava em Colossos. Paulo não conhecia aqueles irmãos pessoalmente, mas ele tem informações a partir do seu pastor Epáfras, que era pastor daquela igreja. Então ele se encontra com Paulo e conta para Paulo como a igreja estava. E Paulo, então, preocupado com como a igreja poderia estar sendo influenciada por falsas doutrinas, ele então envia essa carta como uma resposta no objetivo de dar àqueles irmãos uma palavra contundente a respeito de Jesus. Muitas vezes nós somos assaltados no tempo em que vivemos por pensamentos, doutrinas, ensinos e até mesmo o pensamento da nossa sociedade de que Cristo não é suficiente, de que nós, por sermos servos de Deus, temos falta de alguma coisa e que o mundo, diante das tribulações, das lutas, das incertezas, da volatilidade deste mundo caído, ele pode muitas vezes nos colocar em uma situação de necessidade ou de não termos onde buscar auxílio e recursos. E muitas vezes nós pensamos que esse auxílio, esse recurso virá pela condição material que temos, pela condição física que temos, intelectual. Paulo aqui quer mostrar àqueles irmãos que Cristo é suficiente. Essa é a base do que Colossenses nos ensina. Jesus é suficiente em todas as áreas da sua vida. Então eu gostaria que você agora permitisse que a palavra de Deus entrasse no seu coração. Nós estamos vivendo tempos em que passamos por incertezas na área da saúde, incertezas na área econômica, incertezas na área profissional. Muitas pessoas estão assoladas com muitas incertezas e você pode ser tentado, como aqueles irmãos, a pensar que você precisa de mais alguma coisa na sua vida para te dar segurança além de Jesus. E hoje o que eu quero que você compreenda é que Jesus é suficiente em todas as áreas e âmbitos da sua vida. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ler o texto. O texto começa dizendo, no verso 12 do capítulo 1 de Colossenses: dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo começa dizendo, depois de ter as notícias de Epáfras aqui no capítulo 1, nos primeiros versos, ele faz uma oração pela igreja, para que a igreja cresça no conhecimento de Deus e que esse conhecimento, esse pleno conhecimento da vontade de Deus, leve esses irmãos a viverem de forma digna, de forma forte, de forma inabalável, capazes de cumprir a vontade de Deus, sabendo que eles têm uma herança. E essa herança não foi adquirida pela força do braço daqueles crentes, ela foi uma obra da graça de Deus. Por isso, aqueles irmãos e nós temos motivos para agradecer a Deus, para dar graças ao Pai, porque Ele nos capacitou, não foi uma conquista nossa, Ele nos capacitou para nós participarmos das heranças dos santos na luz. Há uma herança para você que não está oculta, ao contrário, está totalmente revelada. E ele continua: Ele nos libertou, Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, o Senhor Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor, abençoe a tua palavra agora no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim como nós, na nossa vida secular, podemos achar que precisamos de coisas supérfluas para preencher a nossa vida, e sem elas nós não podemos viver. Às vezes pensamos que nós não conseguimos mais viver sem o telefone celular, sem a TV, sem as mídias sociais, sem a internet, sem eletricidade, sem água encanada. Na verdade, essas são percepções equivocadas. Nós nos esquecemos que estas coisas não são essenciais para a vida. A vida exige de nós, como essenciais, outras questões: ar para respirar, alimento, saúde. São essas coisas que nós precisamos, mas nós muitas vezes somos seduzidos pelo supérfluo e passamos a pensar que o supérfluo ocupa em nós um lugar de primazia. Isso aconteceu de forma espiritual com a igreja em Colossos e acontece muitas vezes de forma espiritual também na nossa vida. Nós muitas vezes pensamos que, embora sejamos cristãos, o que nós precisamos para que a nossa fé seja fortalecida, para que nós possamos vencer as lutas, nós confundimos e pensamos que o que nós precisamos são de igrejas luxuosas, de bancos acolchoados, sistema de som de última geração, uma Bíblia com capa de luxo, de correntes de oração, de sacrifícios, ofertas, e às vezes nos envolvemos com tantas coisas que não são essenciais para sustentar a nossa vida, e que se elas nos fossem tiradas, elas não seriam de alguma forma essenciais para que nós nos mantivéssemos firmes diante das lutas da vida. Isso aconteceu com a igreja dos Colossenses. Heresias entraram na igreja, falsos ensinos entraram na igreja, e Paulo tem informações disso a partir do pastor daquela igreja. Os judaizantes, os gnósticos, os ascetas entraram naquela igreja e trouxeram para eles ensinos equivocados de que não era só necessária a fé em Jesus Cristo, mas juntamente com a fé em Jesus Cristo era necessário obter outras práticas ou praticar outras coisas que pudessem garantir a eles a efetividade da graça de Deus, da bênção de Deus, do favor de Deus sobre suas vidas. Aquelas pessoas, esses falsos mestres, estavam ensinando àquela igreja que Cristo não era suficiente. Isso estava gerando no coração da igreja insegurança sobre a própria fé e sobre como enfrentar as lutas, que no primeiro século da era cristã eram muitas: perseguições, dificuldades econômicas, dificuldades físicas, enfim, vários problemas acometiam a igreja do primeiro século. E então, esses falsos mestres tentavam ensinar para aquela igreja
que não só Cristo, mas Cristo unido a outras coisas é que traria para aquela igreja a segurança que eles precisavam. Não é? Uma das confusões cristãs, por exemplo, dos nossos tempos, reside também na pessoa de Cristo. Uma visão equivocada sobre Jesus pode produzir deformações na nossa fé cristã. Assim como tinha perigo de produzir deformações na fé daqueles irmãos ali em Colossenses. Por isso Paulo escreve a eles. Nos nossos dias nós estamos vendo tantas aberrações nascidas dentro do cristianismo, muitas vezes do cristianismo protestante, e essas aberrações podem, de alguma forma, nos tirar do caminho de dependermos e confiarmos só em Cristo. Nós cantamos como no hino antigo, né? Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. No entanto, essa declaração muitas vezes não condiz com a realidade da nossa vida. Nós não entendemos que Cristo é tudo o que precisamos. Essa pergunta que eu faço a você: você tem vivido a sua vida, desfrutado a sua vida, entendendo que Cristo é tudo o que você precisa, que Ele é suficiente para você, que Ele é suficiente para dar a você segurança em tempos como esse de pandemia, em tempos de insegurança econômica, de insegurança profissional, em tempos de doenças, em tempos de crises? Jesus é suficiente? Ou você tem buscado a sua paz através de outras formas, de outros meios? Meu querido irmão, o mundo sem Deus não tem Jesus. E por não ter Jesus, ele tem que inventar formas de trazer para si alguma paz, alguma solução. Por isso, muitas pessoas se rendem a certas terapias, a certas práticas, buscando encontrar aquilo que Cristo pode nos dar. Por isso a pergunta é importante para nós. Cristo é suficiente para trazer paz e sossego ao seu coração? Então, nós precisamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui para esses irmãos. Para muitos, Cristo precisa ser somado a outros poderes para realizar a obra cristã. Cristo não é suficiente. As palavras de confiança, as promessas de Jesus não são suficientes para curar traumas, para limpar corações, para trazer fé, para trazer fortalecimento. E aí nós recorremos então às ferramentas que o mundo traz, que o mundo sem Deus traz. E deixamos de buscar conselhos na palavra de Jesus, nos ensinos de Jesus. É disso que Paulo está dizendo. O texto, então, é uma carta que Paulo envia a esses irmãos. Paulo, ele não conhecia, como eu disse, aquela igreja. Tudo que ele havia ouvido tinha sido por meio de informações. O capítulo 2, verso 1 diz isso: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Paulo não conhecia aquela igreja, mas ele sabia dos problemas que uma visão equivocada de Jesus poderia trazer para aquela comunidade. Ele então se junta a Epáfras, pastor daqueles irmãos, e ele então dá essas recomendações. A heresia que os colossenses tinham sido ensinados, ou tinham tido conexão ou contato, era um mix, como eu disse, do judaísmo, do gnosticismo, do misticismo e do asceticismo. O judaísmo ensinava que a fé em Jesus não era suficiente, precisava-se também guardar a lei de Moisés, a lei cerimonial, não só a lei moral, mas a lei cerimonial, como circuncisão, como guarda de dias, guarda de festas judaicas. O gnosticismo ensinava que Jesus era uma emanação de Deus, que Jesus não tinha vindo em carne, ele era uma aparição, ele era um espírito que veio, porque para o gnóstico a carne é a residência do mal.
Então, se Jesus era filho de Deus, se ele era santo, ele não poderia ter carne, ele era só um espírito, e ele não era Deus, ele era uma emanação de Deus. E o cristianismo e a fé em Jesus não eram suficientes para dar o conhecimento completo a respeito dos mistérios celestiais. Havia necessidade de buscar contato com anjos e outros seres espirituais de forma mística, para que então a fé e a vida daquelas pessoas fosse de fato transformada. E o asceticismo ensinava a prática de uma vida completamente livre de maldades, e que essa pureza estética era o caminho para a verdadeira fé e para que Deus pudesse então abençoar. Isso está no capítulo 2, do verso 8 ao verso 23, Paulo fala sobre isso, ele toca neste assunto e sobre esses falsos ensinos. Então, Paulo apresenta Jesus, ele está dizendo tudo isso é mentira, isso é falso ensino, Jesus é superior e é suficiente. Jesus não precisa ser acrescentado a nada, ele é suficiente para a sua vida. Então, a mensagem de Paulo para aqueles irmãos era: Cristo é tudo o que você precisa, Cristo é a essência da sua vida. Se você tem Cristo, você não tem necessidade de mais nada. Se nós o temos tudo o que precisamos. Ele é o grande mistério revelado. Não há nenhum mistério, como os gnósticos e os místicos diziam, a ser encontrado fora de Jesus. Todo o mistério de Deus foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E se nós queremos conhecer os mistérios mais profundos de Deus, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Crescer no conhecimento de Cristo é alcançar o verdadeiro conhecimento. Por isso, Cristo é a essência do viver cristão. E a pergunta é: Cristo é a essência da sua vida? Cristo é tudo o que você precisa? Você pode perguntar: mas pastor, por que Jesus é tudo o que eu preciso? E Paulo então nos explica. Em primeiro lugar, ele nos diz aqui que Jesus é tudo que precisamos, ele é suficiente porque por ele nós somos redimidos. Ele é tudo o que precisamos para sermos redimidos. Esse é o primeiro ponto que Paulo destaca como defesa contra o judaísmo e o asceticismo, que Jesus é suficiente para a redenção. Ao contrário do que o judaísmo dizia, que haveria necessidade de guardar leis, guardar festas judaicas, guardar outras coisas. Por exemplo, no capítulo 2, verso 16, ele diz: portanto, ninguém julgue vocês por causa da comida, bebida ou de dias de festa, de lua nova, sábados, porque tudo tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos deixar com que as pessoas ponham sobre nós qualquer tipo de dúvida de que a nossa fé em Jesus não é suficiente para a nossa salvação, de que juntamente com a nossa fé em Jesus nós devemos praticar outras coisas, ou fazer outras coisas, ou realizar outros rituais, outras ações, outras atitudes, outras situações. Nós precisamos apenas de Jesus. Paulo afirma que todos nós estávamos em trevas, é o que ele diz, é o que ele nos fala, que todos nós estávamos em trevas. Verso 13, e ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. É a primeira afirmativa que Paulo diz: nós temos redenção dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender isso. Nenhum de nós era idôneo antes de conhecer a Jesus. Todos nós éramos súditos do império tenebroso e terrível e cruel, o império das trevas. É o que ele diz, ele nos transportou do poder das trevas. Um dia antes de conhecer Jesus, eu e você estávamos presos nas garras de Satanás, nós éramos parte do império do mal, do império das trevas, mas
e nenhum de nós era idôneo, qualificado, autorizado para receber as heranças eternas. Nós estávamos todos separados de Deus, como nos diz Romanos 3:23, todos nós. Então, Deus mesmo agiu em nosso favor, nos tornando aptos. Por isso o texto no verso 13 diz, dando graças ao Pai que nos capacitou a participar das heranças dos santos na luz. Foi o Pai que nos capacitou. Como é que então o Senhor nos tornou apto? Ele nos libertou do império das trevas, nos tirando de lá, nos levou para o seu reino de paz, o seu reino de luz, por meio do seu Filho amado. Para isso, o texto diz, ele precisou perdoar-nos e redimir-nos, pagou a nossa dívida, ele nos libertou. Mas qual foi o preço dessa salvação? Os versos 20 e 23 nos dizem assim, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, se não deixam se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então o texto diz que o Senhor nos resgatou a partir de sangue, cruz, morte e fé. Esses são os elementos. Jesus foi crucificado, verteu seu sangue, morreu por nós e agora nos reconciliou com Deus pela fé. Se nós permanecemos na fé, então, na fé do Evangelho, é o que nos diz, verso 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando a esperança do Evangelho, boa notícia. Se nós nos mantemos de pé, pela fé, crendo no Evangelho, que é a pregação que Cristo morreu em nosso lugar, de que a nossa dívida foi paga por meio de Jesus, então nós fazemos parte do reino do Filho amado, nós fomos redimidos por causa de Jesus Cristo. Então Paulo está ensinando isto, opondo-se ao judaísmo e ao asceticismo, que afirmavam que a salvação era fruto da guarda de regras morais, de regras cerimoniais da lei, que a fé em Jesus não era suficiente. Infelizmente, essa mesma percepção ainda ecoa. Passaram pelos apóstolos, pela igreja antiga e ainda persiste nos nossos dias. Ainda não é incomum a gente ouvir assim, Jesus fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa. Eu estou fazendo o possível para merecer ir para o céu. A gente ainda escuta coisas como essa. Se na sua concepção de fé você acha que tem que fazer ainda alguma coisa para receber a remissão dos seus pecados, você ainda não entendeu que Cristo é suficiente e que a salvação é uma obra de Deus na sua vida e não uma obra sua. Nós não temos qualquer parte nisso a não ser crer em Jesus. No entanto, Paulo está ensinando aqui que nós não podemos fazer, nenhum de nós pode fazer nada por nós mesmos. Nós estamos perdidos, somos incapazes de nos salvar. Por isso o judaísmo e o asceticismo eram contrários ao evangelho, porque diziam que de alguma forma o homem podia fazer alguma coisa por si mesmo. E essa é a verdade. Eu e você não podemos fazer nada por nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Jesus veio morrer por nós porque nós precisávamos do seu sacrifício. Por isso Deus, em amor e graça, enviou seu Filho para morrer na cruz. Jesus não morreu apenas para mostrar seu amor por nós ou para ser um exemplo de obediência. Ele não veio ser um mártir da paz. Não era essa o seu desejo. Jesus morreu em substituição pelos nossos pecados. Sem o sangue dele, sem a morte dele, não haveria perdão. Essa é uma lei universal, segundo o Dr. Carson. Tudo que vive por meio da morte de outro ser. Se nós agora vivemos em Deus, foi porque Cristo morreu por nós.
A morte dele nos trouxe vida. Nós vivemos por meio da morte de Jesus. Por isso, Jesus é suficiente, em primeiro lugar, para a sua salvação. Você não precisa de mais nada além da sua fé no que Jesus fez por você. Mas, em segundo lugar, Cristo também é suficiente para a nossa obediência, para que nós vivamos uma vida de obediência. Paulo também apresenta Jesus como sendo suficiente para nós desenvolvermos essa vida de obediência. Isso significava dizer para aqueles irmãos em Colossos que eles não precisavam de outros senhores. Jesus era o único Senhor. Os colossenses estavam se entregando ao senhorio de falsos mestres. Eles estavam dominados por falsos poderes, por falsos ensinos. Então, Paulo lhes roga para que não permitissem que ninguém se assenhorasse deles. Olha o que está escrito no verso 8, por exemplo. No verso 8, ele diz assim: o qual também nos contou com amor sobre o que vocês têm no Espírito. Enfim, Paulo aqui fala que eles tinham algo no Espírito. Então, Paulo roga àqueles irmãos que não permitissem que ninguém se assenhorasse deles. Nos versículos 16, 18 e 19, Paulo fala sobre isso. Tudo foi criado no céu, na terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados e potestades, tudo foi criado por ele e para ele, ou seja, toda a criação foi criada por Jesus e foi dada a Jesus. Jesus tem direito sobre toda a criação, ele é Senhor dela. Ele também, no verso 18, ele é a cabeça do corpo, ele também é Senhor da igreja, ele é o princípio de todos aqueles que nasceram de novo. E no verso 19, ele achou por bem Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Então, Paulo está dizendo para aqueles irmãos em Colossos: vocês não precisam de outro Senhor. Paulo está mostrando para eles e para nós que quando nós servimos a outros senhores, Cristo deixa de ser nosso Senhor. Jesus não divide o seu senhorio, o senhorio da nossa vida com ninguém. Ou pertencemos completamente a Ele, ou Ele não é meio Senhor da nossa vida. Ele exige ser o nosso único Senhor. O verso 18, como nós lemos, Paulo diz que Jesus é o cabeça da igreja. Ele tem a primazia, o direito, a posse de todas as coisas. Ele é o Senhor do Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Assim, o que Paulo está defendendo aqui é que nós não precisamos de outros senhores. E a pergunta é, meu querido irmão, você tem servido a quem? Quem tem sido seu Senhor? A quem você tem prestado reverência? A quem você tem obedecido? Muitas coisas podem se tornar senhores de nós. Podem ser superstições, pode ser o dinheiro, pode ser os desejos da carne, os desejos comerciais, os desejos financeiros, enfim, tanta coisa pode tomar conta de nós e passar a dirigir a nossa vida, dar ordens a nós, vícios, enfim. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos nos submeter a nenhum outro senhor, a nenhuma outra regra, nenhuma outra ordem, à vontade de igrejas, líderes religiosos, livros, a não ser a Jesus. Nossa única submissão deve ser a Cristo. Se nós formos servos fiéis, então isso vai ser suficiente. Olha o que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 14, verso 21. João 14, 21 nos diz assim, olha só: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se Jesus for o seu único Senhor e você obedecê-lo, e a sua fidelidade for apenas a ele, então você vai ser amado por Deus e também amado por Jesus, e Jesus e o Pai se manifestarão a você. Ou seja, a única coisa que você precisa é ser submisso a Cristo. Nossa submissão deve ser a Cristo. Se nós formos servos fiéis, então isso é suficiente. A sua vontade, a vontade de Jesus, é superior a todas as outras vontades. Nós precisamos estar dispostos a desobedecermos os outros para mantermos nossa obediência a Jesus. Romanos 12 nos diz sobre isso, sobre a vontade de Deus, de Jesus, que é boa, perfeita e agradável, desejável. Então, os nossos líderes, nossas igrejas devem ser obedecidos quando suas palavras forem reflexo das palavras de Jesus. Nós devemos obediência às autoridades enquanto estas não se colocarem em confronto com a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Então, o que Paulo está combatendo aqui é o gnosticismo, que dizia que Jesus não era o único Senhor, que Jesus era apenas mais uma forma de se ter contato com Deus, mas se podia ter contato com Deus a partir de outros senhores, que haviam outras potestades, que haviam outros senhorios, outros seres também de igual ordem, e que Jesus nem era o ser de maior ordem dentro das potestades espirituais. Então Paulo está dizendo, não, isso é mentira, não há outro além de Jesus, outro maior que Jesus, outro mais santo que Jesus, outro mais poderoso, outro que tenha maior autoridade. Ele está dizendo para aquela igreja e para nós, Jesus é Senhor de todas as coisas, e se nós nos dobrarmos a Ele, se você se submeter a Ele na sua vida, e se você for fiel a Ele, Ele cuidará de você, porque Ele tem todo o universo nas mãos para operar em nosso favor e para cumprir os seus propósitos. Mas também Paulo diz que o poder, em terceiro lugar, o poder de Jesus é suficiente. Além de Ele ser suficiente para a nossa redenção, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Além de Ele ser Senhor de forma suficiente, você não precisa de outros senhores, você não precisa de outros que se tornem senhores sobre você, nem humanos e nem outras entidades espirituais, anjos ou qualquer outro tipo de espíritos ou qualquer tipo de outros seres espirituais. Jesus é Senhor suficiente. Ele também diz àquela igreja que o poder de Cristo é suficiente. Por fim, ele afirma àqueles irmãos que eles não precisariam se preocupar com outros poderes. Os colossenses estavam flertando com o misticismo gnóstico. Alguns mestres falsos estavam convencendo alguns daqueles irmãos que eles deveriam se ater, que eles deveriam se envolver com outros poderes espirituais, anjos, principados, potestades, demônios. Eles chegaram a cultuar anjos, e alguns estudiosos sobre a carta de Colossenses afirmam que havia a exigência de se participar de certos rituais e aguardar festas para afugentar os poderes do mal. Então, você precisava agradar algumas entidades espirituais, praticar alguns rituais religiosos para que você fosse protegido dos poderes do mal. Nos versos 2 e 3 do capítulo 2, fala assim, o texto diz assim, faço isto para que o coração deles seja consolado, para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza e plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No verso 8 ao verso 10, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo estava dizendo para aqueles irmãos que não haviam poderes espirituais maiores do que Jesus. Ele
Cristo é maior que todo ser espiritual e nele todo crente cresce em graça. O verso 19 diz assim: não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligaduras cresce, o crescimento que vem de Deus. O que Paulo está dizendo? Vocês não precisam de outros seres espirituais, contato com anjos ou qualquer outro ser para crescer em Deus, para ter conhecimento de algum mistério de Deus, porque Jesus é o mistério revelado, e se vocês estão em Cristo, vocês crescerão. Nos versos 15 e 18, Paulo então expõe aos Colossenses a superioridade de Cristo e do poder de Cristo. Cristo é criador de todas as coisas, por ele tudo foi criado e para ele tudo foi criado. Não existem outros seres maiores ou mais poderosos do que o próprio Senhor Jesus. Então, o que Paulo faz? No verso 15, ele fala da divindade de Jesus. Olha só, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito da criação. Ele é a imagem de Deus, ele é a manifestação do próprio Deus. No verso 2, no capítulo 2, verso 9, ele também diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a divindade. Paulo está defendendo a divindade de Jesus, que não há nenhum outro ser no universo maior, mais poderoso que Jesus. Jesus não é apenas criatura de Deus, como os gnósticos acreditavam. Ele é a imagem de Deus, ele é o gerado por Deus, ele é um em substância e em essência com Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus é Deus. Verso 16 e 17, Paulo afirma que ele é a causa e não o efeito das coisas. Ele não é efeito como os gnósticos acreditavam que Jesus era uma emanação de Deus. Ele é, na verdade, a causa. Por causa dele tudo existe. Tudo que existe veio existir por causa dele. Por isso ele tem poder sobre todas as coisas. Com essas afirmações, o que Paulo estava tentando mostrar aos Colossenses e a nós é que Cristo é suficiente em poder para garantir a nossa segurança, a nossa herança, a nossa filiação e as nossas necessidades. Jesus é poderoso para garantir a minha vida e a sua vida, garantir a nossa redenção, a nossa herança no céu, a vida eterna e cuidar de nós aqui enquanto nós estivermos nesse mundo. Você não precisa se apegar a outros poderes, você não precisa buscar outras coisas, você precisa apenas sossegar nas mãos de Deus e diante de cada luta que você enfrentar, crer na suficiência de Jesus, aguardar pelo mover de Jesus, pacientemente trocar o seu medo por temor por esse Jesus que tem poder sobre todo o universo, sobre toda a criação e opera tudo para a glória do seu nome e para o bem daqueles que o amam. Isso nos leva então a entender, irmãos, que nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de outros amuletos, de correntes, simpatias, de soluções humanas, de um mundo que não conhece a Deus. Por exemplo, nós vimos agora a situação dessa pequena menina que foi abusada e muitas pessoas acham que talvez a vida dela acabou por causa disso. Nós cremos num Deus que restaura vidas. Jesus é suficiente para restaurar a vida dessa menina e de qualquer outra pessoa que tenha passado por qualquer outra tragédia. Você precisa crer em Jesus, fazer dele a sua única confiança, descansar nele e então você perceberá que a sua vida está guardada pelo Senhor e você não terá motivos para temer. Nós não precisamos de nada, nós precisamos de Jesus. Se nós temos Jesus, então nós temos tudo o que nós precisamos, Ele nos basta, Ele é suficiente, Ele é tudo. Então, descanse na sua fé no Senhor Jesus, não permita que nada venha trazer dúvidas ao seu coração de que Jesus está com você, Ele te ama, Ele é poderoso, Ele já te redimiu e Ele é seu Senhor, Ele vai cuidar de você. Tudo que Cristo é, ou tudo que precisamos, nós temos em Cristo, Ele é suficiente para nós. Querido irmão, não permita que dúvidas penetrem no seu coração, não permita que seu coração seja assaltado, duvidando do poder e do amor de Jesus. Qual é
a sua tristeza? Qual é a sua preocupação hoje? Coloque isso agora diante de Jesus e diga: Jesus, eu confio no Senhor, eu espero pelo Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso, eu creio na tua alegria, eu creio na tua segurança, eu creio na tua proteção, eu creio no teu cuidado, eu creio que nada virá sobre as minhas costas maior do que eu possa suportar, peso nenhum maior do que eu possa suportar, e todo peso sobre as minhas costas tem motivo. Eu creio no Senhor e eu descanso no Senhor. Ore comigo agora. Senhor, nós confiamos em Ti e esperamos em Ti. Colocamos a nossa vida diante do Senhor agora e concordamos que o Senhor é tudo o que precisamos. Eu oro para que os meus irmãos entendam que o Senhor é a fonte de toda alegria, de toda paz, de toda tranquilidade, de toda segurança, e que se eles se apegarem com fé no Senhor, eles não precisarão de outros senhores, de outros poderes, eles poderão confiar apenas no Senhor. Então, Pai, cuida deles agora, cuida de nós, mantenha nossa fé firme, que nada traga dúvidas sobre o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós louvamos a Ti e Te agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar com mais uma música e aí então encerramos o nosso culto. Ele é maior que tudo, maior que reinos, reis, que bens, riquezas. Cante comigo. E assim nós vamos estar encerrando o nosso culto com essa canção que confirma e reafirma a nossa fé. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações. Tu és, Senhor, maior, maior que toda ciência e saber. É sobre bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, fez por mim, a minha dor levou e os meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, sou em mim, me salvou. Mais uma vez. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre bens, riquezas e poder. Aleluia, Tu és grande, Senhor, poderoso. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu por nós, aleluia. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou e os meus pecados todos perdoou. Pensou em mim,
todos perdoou, pensou em mim, morreu por mim, me salvou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, morreu por mim, me amou. Que Deus te abençoe, um excelente final de quarta-feira, um excelente início de final de semana, quinta, sexta e até domingo, se Deus assim permitir. Deus te abençoe.